Caros alunos, bom dia a todos. Vamos a fazer uma aula de exercícios onde nosso ponto de partida será o número de Neper. O que é esse número, para que serve e como se pode utilizar as variantes deste limite. Vamos ver também exemplos do teorema do confronto, aplicações principalmente do teorema do confronto, limites de funções que chamamos de notáveis e, finalmente, exercícios. Nosso ponto de partida é o número de Neper. O número de Neper é definido pelo limite quando n vai para o infinito de 1 mais 1 partido por n elevado à potência n. Este número é importante no cálculo das derivadas das funções logarítmicas e exponenciais. E a importância dele é na hora de deduzir o valor que deve de ter uma reta tangente à curva exponencial ou logarítmica. Muito bem. Como se calcula este limite? Este limite se prova em análise real, mostrando que a sequência 1 mais 1 partido por n elevado à potência n é uma sequência crescente, e depois se mostra de que esta sequência crescente é limitada superiormente. O que significa isto? Significa de que a sequência passa a ser convergente e seu limite é o supremo desses valores quando n pertence a todos os números naturais. Muito bem, mas aqui vamos a fazer uma outra aproximação. Vamos a calcular este limite computacionalmente. Então, você pode pegar sua calculadora e começar a dar valores de n. Por exemplo, se n é igual a 10, o valor que obtemos dessa expressão nos dá 2,5937. Se tomamos n igual a 100, o valor será 2,7048. Se tomamos o valor de n igual a 1000, vamos a obter como resultado 2,7169. Observemos que de fato se verifica que esta sequência va crescendo na medida que n cresce e que esta sequência praticamente é sempre menor que 3. Você pode dar o valor que você quiser. Então já você verifica numericamente como esta sequência é uma sequência crescente e sempre é limitada superiormente. Portanto, é uma sequência convergente e seu limite vai ser o supremo. O valor deste limite, o valor do supremo destes números, calculado com 6 dígitos exatos, é dada pela expressão 2,718281. Esse é o valor do número de Neper calculado com 6 dígitos exatos. O número de Neper é um número irracional, ou seja, ele tem infinitos dígitos decimais, mas o mais importante é lembrar os 2 ou os 4 primeiros dígitos para fazer os cálculos nas aplicações. Muito bem, vamos a começar agora nossos primeiros exercícios. Exercício número 1. Calcular o valor desse limite quando n vai para o infinito de 1 mais 5 partido por n mais 5, todo isso elevado à potência n. Observe que a cara deste limite nos faz lembrar muito a definição do número de Neper. Portanto, nós sabemos de que este número que está aí é o limite quando m vai para o infinito dessa expressão é igual a e. Então, vamos a usar isto para calcular o anterior. Ou seja, qual vai ser nosso procedimento? Nosso procedimento é manipular a expressão inicial de tal forma que estemos cada vez mais próximo do valor que nós já conhecemos, o limite. Então, queremos calcular o quê? Essa expressão e, portanto, vamos a fazer uma mudança de variáveis. Esta mudança de variável vamos a tomar m como sendo n mais 5 partido por 5. E aqui uma coisa muito importante. O limite, quando n vai para o infinito, implica o limite implica que m também vai para o infinito. Ou seja, tomar como limite n para o infinito ou m para o infinito
são equivalentes dada essa substituição. Ou seja, você pode ver a expressão, a definição de M e verificar se M vai para o infinito é porque N está indo e vice-versa. Sustituímos esta expressão no limite e obtemos, ou seja, nosso limite original, depois de substituir o valor de M, ele se convierte em esta expressão que nós temos aí. Agora, vamos a aproximar-nos mais à expressão que nós temos em azul no canto superior direito desse slide. Então, aqui, veja só, esse é o valor do limite que nós conhecemos. Porém, para que a igualdade se preserve, temos que elevar toda essa expressão à quinta potência. E então, aí sim, tomamos o limite, quanto nos dá? Nos dá o número de Neper. O número de Neper elevado à quinta potência. Então, esse é o procedimento do limite. Temos um limite notável, um limite importante que está em destaque em azul aí. E para calcular umas variantes deles, o que nós fizemos? Simplesmente nos aproximar o mais que possamos à expressão que nós já conhecíamos, o limite. Vamos ver um outro exemplo. Veja só, aqui de novo temos um limite quando n vai para o infinito, de 1 mais a partido por n mais b, elevado à potência 2 mais 3n. Então, aqui a e b são números reais, pode ser qualquer número fixo. N é o número que está indo para o infinito. Então, aqui, lembremos de novo que esta propriedade, este número, este valor, se calcula através da definição do número de Neper, que é dada por essa fórmula em azul. O que nós fazemos? De novo, uma substituição. Tomamos M igual a N mais B partido por A. Ou seja, observe que esta é exatamente a inversa da fração que nós tínhamos aí. Muito bem, então lembramos novamente, esta substituição é equivalente no sentido do limite, porque se n vai para o infinito, então m também vai para o infinito e reciprocamente. Então a expressão original, em termos de m, se expressa dessa forma. 1 mais 1 partido por n, m elevado a 2 mais 3 vezes a m menos b. Então, aqui vamos a fazer as operações dos expoentes e obtemos esta última expressão. Para nos aproximar mais à definição do número de Neper, que está no canto superior direito, em azul, decimos, bom, isto se pode escrever desta forma, sempre que se eleve isto a la potência 3a. Agora observe que aqui temos as primeiras mais, está faltando este produto, que separamos porque é suma de expoentes, então é produto de bases, e aqui me dá 1 mais 1 partido por m elevado à potência 2 menos 3b. Portanto, passando a calcular o limite quando m vai para o infinito, nos encontramos com esta expressão, ou seja, o limite quando n vai para o infinito, que é nossa pergunta original, se pode escrever em termos de m desta nova forma. E observe que aqui mudou o limite de n para m e encontramos esta última expressão. Muito bem. O primeiro corchete que nós vemos aí vale 1. Então, aqui nós calculamos os valores e obtemos imediatamente que o primeiro corchete sai exponencial, sai o número e está elevado ao valor de 3a, enquanto o segundo limite que aparece aí é 1 mais 1 partido por m, quando m vai para o infinito, sai 0. A potência 1 seria 1 elevado a 2 menos 3, que dá 1 igual. Muito bem, vamos ver agora a versão contínua do limite do número de Neper. Bom, este limite é originalmente dado assim que começamos a planejar, mas vamos a tomar então uma nova substituição. X igual a 1 partido por n. Então, aqui nós temos que n vai para o infinito se somente se x vai para 0. E estes dois limites são equivalentes.
Se x vai para zero, é porque n está indo para mais infinito e reciprocamente. Vamos a substituir esta expressão no limite que nós já conhecemos, que é o número de Neper, e, portanto, podemos escrever, substituindo n por x, o valor do limite de 1 más x elevado a potência 1 partido por x vai ser igual a este limite que nós já conhecemos e vale e. Muito bem, então esta é a versão contínua, onde x agora é considerado um número real que está indo para zero. Observe que indo para zero, o expoente 1 partido por x está indo para o infinito. Muito bem, vamos agora para um novo exercício e vamos a calcular agora no contexto dos números reais, x indo para zero, esse limite que acabamos de ver aí, 1 menos 3ax, toda essa diferença elevado a 1 partido por x com a e b, números reais. Muito bem, de novo aqui, o ponto é lembrar a definição do número de Neper para a versão contínua. Muito bem, fazemos a substituição. Y igual a menos 3ax. E, de novo, verificamos a equivalência das aproximações. Se x se aproxima de zero, y também se aproxima de zero e vice-versa. Então, substituindo esta expressão no limite original, obtemos que isto vai ser igual ao limite quando y vai para zero, de 1 mais y, todo isto elevado à potência menos 3a partido por y. E observe que aqui agora podemos expressar em termos da definição a expressão anterior como sendo 1 mais y elevado à potência 1 partido por y. Só que tudo isso elevado a menos 3a. Então, se você repara, faz as operações, essas expressões são perfeitamente iguais. Muito bem, então, de aqui obtemos que este valor passa a ser igual ao exponencial de menos 3. Vejamos agora um quarto exercício aqui, e nos pedem calcular de novo uma expressão baseada no número de Neper. Aqui, a ideia é lembrar a definição deste número de Neper. Muito bem, então, fazemos a substituição y igual a 3 vezes x, e, portanto, a expressão acima pode ser escrita desta forma. Fíjense, na última forma, a expressão em y, ela já está muito próximo daquele limite que nós conhecemos. E, portanto, temos a equivalência graças a essa substituição. Se x vai para zero, y vai para zero e vice-versa. Então, são equivalentes. E, portanto, vamos a tomar o limite de quando x vai para zero de 1 mais 3x elevado a 2 partido por x, vai ser igual ao limite quando y vai para zero, agora dessa última expressão. Portanto, encontramos estes valores. E aí, observe que a última expressão pode ser colocada dentro de um colchete e todo elevado à potência 6. Então, o que está dentro do colchete é exatamente a definição do número de Neper. Portanto, substituímos e esse valor nos dá e elevado à sexta potência. Então, a ideia de calcular limites com expressões logarítmicas que envolvem o número de Neper é ter bem em claro a definição deste número e depois nos esforçar ao máximo para aquelas expressões que nós queremos calcular, de levar a expressão conhecida. Essa é a ideia fundamental. Vamos passar agora para o teorema do confronto. Exercícios baseados no teorema do confronto. O que consiste este teorema? Bom, este teorema nos fala de três funções. Por exemplo, suponhamos que o gráfico de uma função seja essa, o gráfico da segunda função seja essa outra, e o terceiro gráfico, que está por debaixo das duas primeiras, seja essa última expressão.
Muito bem, a primeira, o gráfico inferior, vamos a chamarla de f de x, ou seja, o gráfico da função f de x. O gráfico da função intermediária que está no meio é o gráfico da função y igual a g de x. E o último, que está em cima de todos, corresponde ao gráfico da função yh de x. Vamos a considerar esse ponto onde essas três curvas se intersectam, vamos a chamarla de A. E o valor correspondiente vamos a chamar de L. Então, nós tínhamos visto em sala de aula o teorema do confronto. O que nos diz o teorema do confronto? O teorema dos confrontos nos diz: se temos três funções, f, g e h, verificando essa desigualdade, f está por debaixo de g, g está por debaixo de h, para todos os valores de x dentro de um certo intervalo. Se os limites dos extremos de essa desigualdade, limite quando x se aproxima de a de f é igual ao limite quando x se aproxima de a de h, então o limite da função que está no meio existe e é igual ao anterior. E isto é uma coisa que você pode verificar tranquilamente no gráfico. Muito bem, então quer dizer de que se estes dois limites são iguais, da figura que nós temos do lado, podemos verificar de que o limite de g, o limite quando x se aproxima de a, de g também é L. Então, este teorema do confronto, que é um teorema por comparação praticamente, vai ser de muita utilidade para poder encontrar outros limites. Vamos a começar com um exemplo simples. Por exemplo, calcular o limite quando x vai para zero de x ao quadrado vezes seno de 1 partido por x. Observe que quando x vai para zero, 1 partido por x está indo para o infinito. E então seno fica já uma coisa indeterminada. Como podemos calcular este limite? Bom, vamos aqui a usar o teorema do confronto, aquele teorema que acabamos de ver atrás. Ou seja, vamos a colocar essa expressão x ao quadrado seno de 1 partido por x entre duas funções, que seria h e f. Muito bem, então, de tal maneira de que aparezca esse gráfico que está aí. Ou seja, h vai ser uma coisa que está por cima da função que queremos calcular seu limite, e f vai ser uma função que está por debaixo daquela função que queremos calcular o limite. Muito bem. Bom, nosso ponto de partida é uma desigualdade que é bem conhecida. É que o seno de qualquer ângulo está sempre entre menos 1 e 1. Então, já temos uma desigualdade aí. E para chegar à nossa função, cujo limite nos pedem calcular, vamos a ter que multiplicar esta expressão por x ao quadrado. Observe que x ao quadrado, por ser positivo, eu multiplico a desigualdade e a desigualdade não muda de sentido. Obtemos, então, desta forma, por um lado, menos x ao quadrado menor ou igual que x ao quadrado seno de 1 partido por x menor ou igual que x ao quadrado. Tomando limites, agora vamos a tomar limites nesta desigualdade, porque a desigualdade está valendo para todo x positivo. Muito bem, tomamos limite e obtemos esta expressão. Agora observemos que tanto o limite extremo como o extremo direito, quando x vai para zero, os correspondentes limites vão para zero. Ou seja, o limite do meio está aprisionado entre 0 e 0. De onde concluímos de que o limite dessa expressão tem que ser nula, correto? E aí obtemos de que o limite quando x vai para 0 de x ao quadrado vezes seno de 1 partido por x é igual a 0. Esse é o valor que nos pedia calcular. E qual foi a metodologia usada?
foi basicamente o teorema do confronto. Em que consiste este teorema do confronto? Em comparar a função com outras duas funções cujos limites já conhecemos. E esses círculos em azul nos estão dizendo claramente o limite que nós conhecemos aí. Vamos seguir aplicando este teorema do confronto e desta vez para chegar aos limites notáveis. Um limite, por exemplo, é o cálculo desse limite que está aí. Limite quando x vai para zero do seno de x partido por x. A que valor esse limite converge? Observe que este limite é muito importante para poder calcular a derivada da função seno, a derivada da função cosseno. Então, este limite é feito basicamente com essa intenção. Muito bem. E calcularemos este limite aplicando o teorema do confronto. Muito bem, vamos a ver o exercício então. E no exercício, aqui nós temos o limite quando x vai para zero do seno partido por x. Muito bem, aqui é importante lembrar o círculo trigonométrico, a teoria trigonométrica que nós temos estudado. Por exemplo, lembremos que o comprimento de uma circunferência é 2πr. No caso do círculo trigonométrico, o rádio é 1, então o comprimento de todo esse círculo estaria valendo 2π. E se o comprimento de um arco, o comprimento do arco de um ângulo agudo que faz x radianos, vai ser o produto de x vezes r. Então, veja só, aqui nós temos nosso círculo, temos um ângulo que estamos chamando de x, o ângulo que se mide em radianos. O ângulo que mide em radianos é igual ao comprimento desse pequeno sector do círculo. Esse é o valor do ângulo em radianos. E o rádio, claro, vale 1. Muito bem. Então, aqui vamos agrandar nossa imagem, vamos inserir todas as variáveis que estão entrando aqui. E aí vamos a traçar uma reta vertical dessa forma. Então, esta reta em azul, observe, define um triângulo retângulo cuja hipotenusa é igual ao rádio e o ângulo vale x. E se nós observarmos, cateto oposto dividido por hipotenusa é a definição do seno. Pero como a hipotenusa vale 1, então o cateto oposto tem que ser igual ao seno de x. Então aqui, observe, nós já temos duas magnitudes. Quais são essas? É aquela vertical azul, que vale seno, e o arco, que define o ângulo x. Qual dessas duas magnitudes é maior? Evidentemente, o arco é maior do que o seno de x. Muito bem, então aqui nós temos essa expressão. E agora, se aproveitamos este triângulo e colocamos um outro triângulo maior, observe, no triângulo maior, o cateto adyacente ao ângulo x é o rádio. Então, o cateto adyacente está valendo 1. E o cateto oposto, que define a tangente, por exemplo, tangente de x, aqui vai ser igual. Tangente de x é igual a cateto oposto partido pelo cateto adyacente. Como o cateto adyacente está valendo 1, então o cateto oposto é igual à tangente de A. E então aqui, observe, nós já temos 3 comprimentos. Primeiro, a vertical, que seria o seno. Segundo, o arco, que define o ângulo x. E terceiro, a segunda vertical azul, que está dada pela tangente. Então, desses 3 valores do gráfico, observamos o seguinte, que o seno de x é menor ou igual que o ângulo x, em radianos, que é menor ou igual que a tangente. Então, aqui nós temos nossa desigualdade, que é e que vai ser usada para poder levar-nos às hipóteses do teorema do confronto.
Muito bem. Lembrando que tangente é o seno partido por cosseno, substituímos esta identidade trigonométrica e então obtemos esta última desigualdade. Agora, o que vamos fazer? Nesta última desigualdade, vamos dividir pelo seno de x. Dividindo pelo seno de x, encontramos seno partido por seno me dá 1, menor ou igual que x partido pelo seno, que queda essa expressão, menor ou igual que seno de x cosseno de x partido pelo seno, que me dá 1 partido por cosseno. Muito bem, então aqui nós vamos a utilizar o teorema do confronto. Vamos tomar limite nesta desigualdade. E, portanto, tomando limite nesta desigualdade, o que conseguimos? Limite quando x vai para 0 de 1 é menor ou igual que o limite quando x vai para 0 de x partido pelo seno de x, que vai ser menor ou igual que o limite quando x vai para 0 de 1 partido pelo cosseno. E agora observe os extremos. Limite quando x vai para 0 de 1 vai ser 1. E limite quando x se aproxima de 0 de 1 partido pelo cosseno também é 1. Então, de aqui obtemos de que o limite de seno de x partido por x é igual a 1. Observe que aqui é a inversa da fração, mas é o mesmo valor, porque 1, a inversa de 1 vale 1 também. E este limite é um limite notável. Da mesma forma como o número de Neper sirvió como referencia para poder calcular una serie de límites, este límite vai nos servir de referencia para calcular una serie de outros limites que vamos a ver pela frente. Aqui, por exemplo, no exercício 7, nos pedem calcular o limite quando x vai para 0 do seno de 3x partido por 5x. Então, de novo, aqui a referência é o limite notável. Então, temos que lembrar que o limite quando y vai para 0 de seno de y partido por y vale 1. E a ideia, como nós tínhamos dito anteriormente, é nos aproximar da expressão cujo limite nos pede a forma mais próxima do limite que nós já conhecemos. Então, para isto, vamos fazer uma substituição. Y igual a 3x. Se tomamos y igual a 3x, observemos que esta última expressão pode ser escrita como 3/5 seno de 3x partido por 3x. E então, veja só, aqui automaticamente fazemos a substituição e me queda que 3/5, o limite quando y vai para 0, ¿no? De 3/5 seno de y partido por y. E lembrando a definição que nós temos acima dessa parte superior, isso nos dá 1. Portanto, nos queda 1 vezes 3/5 e o limite vai ser 3/5. Então, a moral da história é essa. O exercício é muito simples, mas ele nos está indicando o procedimento. Qual é esse? É levar-nos à expressão o mais próxima possível do limite que nós conhecemos. Vamos fazer um outro exemplo aqui. A tangente de x partido por x. Muito bem, aqui é importante lembrar a identidade trigonométrica. Tangente é seno partido por cosseno. E então vamos a utilizar o limite notável que calculamos para o seno e esta última identidade. Então vamos a começar nosso processo. E então tangente de x partido por x quando x vai para 0 se pode escrever como sendo seno de x partido por x vezes cosseno x. Separamos estas duas expressões e aí obtemos limite quando x vai para 0 de seno de x partido por x vezes 1 partido pelo cosseno. E aí tomamos os limites em cada uma dessas duas expressões e obtemos, lembrando a definição, que quando x vai para 0 de seno de x partido por x vale 1 e o cosseno de 0 é igual a 1. Portanto, o produto vai ser igual a 1. Muito bem. Usando de novo, vamos a estes limites, o limite de seno de x partido por x, vamos a ver este novo problema.
Veja só, aqui o limite envolve cosseno. E qual vai ser nossa principal ferramenta para poder calcular este limite? Vai ser o limite seno de x, seno de y partido por y, quando y vai para zero. E então, como nos podemos aproximar a partir do cosseno para o seno? Usando as identidades trigonométricas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos a expressar esse 1 menos cosseno em termos do seno. E aí, então, como fazemos isso? Vamos a multiplicar numerador e denominador por 1 mais cosseno, de tal maneira que o valor da fração não se altere. Então, no numerador, nós temos o produto da diferença vezes a soma, que nos dá diferença de quadrados. E no denominador seria o produto dessas duas coisas mesmas. Então aí aparece 1 menos cosseno quadrado de x partido por x vezes 1 mais cosseno. Mas aí obtemos seno quadrado de x partido por x vezes 1 mais cosseno x. Muito bem. Aqui então, o que nós fazemos? O que nós fazemos é simplesmente multiplicamos por x e dividimos por x, de tal maneira que acrescentamos no numerador o x e o denominador é x ao quadrado e o valor da fração não se modifica. Isto nos permite escrever esta expressão. Seno de x partido por x elevado ao quadrado, não? Separando as frações em esse produto de frações aí, vezes x partido por 1 mais cosseno x. Portanto, se tomamos o limite solicitado vai ser igual ao limite da última expressão. E aí lembramos essa formulinha em azul que nós temos no canto superior do slide e verificamos que essa expressão vale 1. Em cambio, quando o x vai para 0, observe, o numerador está indo para 0 e o denominador está indo para 1. Portanto, esta fração está indo para 0. E o produto destes dois valores me dá 0. Então, o valor solicitado, o valor do limite solicitado vai ser igual a 0. Correto? Vamos ver agora um outro problema. Observe que este problema é muito parecido ao anterior, com a diferença de que o denominador está elevado ao quadrado agora. Aí queremos saber que valor este limite está convergindo. Bom, de novo, então, dado que é muito parecido, vamos a utilizar a mesma metodologia. Lembrar que o limite de quando y vai para 0 do seno de y partido por y vale 1. E então a ideia é a mesma. Vamos a expressar 1 menos cosseno partido por x ao quadrado em termos do seno. Então repetimos o mesmo procedimento do exercício anterior, do exercício número 9. Multiplicamos e dividimos por 1 mais cosseno x, e aí obtemos 1 menos cosseno quadrado, que nos dá esta expressão, seno quadrado partido por x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. E bom, isto se escreve dessa forma. Portanto, o limite, quando x vai para 0 do valor solicitado, ela vai ser igual ao limite dessas duas expressões. O primeiro limite está valendo 1, que nós já conhecemos, elevado ao quadrado nos dá 1. E o segundo vai dar 1 cosseno de 0 vale 1, então a fração está valendo 1 meio. E o resultado, portanto, vai ser 1 meio. Aqui chegamos à conclusão de que 1 menos cosseno de x partido por x ao quadrado deve ser igual a 1 meio. Seguindo com estes limites trigonométricos, baseados em estes limites notáveis, veja só, agora temos o seguinte limite. Limite quando x vai para 0 de seno de x ao quadrado mais x partido por 3x ao quadrado menos 2y. Veja, aqui a dificuldade é que o denominador não corresponde ao valor do ângulo do seno.
Essa é a principal dificuldade, porque, lembrando, nós conhecemos o valor do seno de W partido por W quando W vai para zero. Esse vale 1. Mas se nós mudarmos o valor do denominador, já o valor, evidentemente, vai ser outro. Então, de novo, seguimos com o nosso procedimento. Temos que expressar esse quociente, essa fração, em termos da fração conhecida. Qual é essa? É seno de W partido por W. Então, o que devemos fazer? Veja só, aqui o que devemos fazer é uma substituição. Vamos a substituir W por x ao quadrado mais x. E aqui observamos de que se W vai para zero, então x vai para zero e vice-versa. Portanto, nossa expressão original seria seno de x ao quadrado partido por 3x ao quadrado menos 2x. Ela podemos colocá-la como sendo dessa expressão, em donde o que nós temos feito é inserir no denominador e no numerador a mesma expressão, de tal forma de que o valor da fração não se altere. Então, a identidade continua. Só que agora podemos aproveitar e usar a substituição que nós havíamos proposto. Podemos trocar x ao quadrado mais x por w e obtemos esta expressão. Seno de w partido por w e agora multiplicado pela fração x ao quadrado mais x partido por 3 ao quadrado menos 2x. Observe que esta última fração tem um fator comum x. Como x é diferente de zero no limite, ou seja, nos estamos aproximando de zero, porém não é zero, x não é zero, então podemos simplificar. E ao momento de simplificar, cortamos um x e o resultado no numerador é x mais 1 e no denominador 3x menos 2. Então agora sim, com estas últimas simplificações, vamos para o limite. Tomando então o limite quando x se aproxima de zero, encontramos que o limite quando x vai para zero do valor solicitado vai ser igual ao limite quando w vai para zero do seno de w partido por w, vezes o limite quando x vai para zero de x mais 1 partido por 3x menos 2. E então, aqui, o primeiro valor, como já sabemos, vale 1. E o segundo, quando x vai para zero, essa fração está indo para menos 1/2. E o valor, portanto, dessa última expressão é menos 1/2, que é o valor solicitado para essa coisa. Muito bem, vamos a fazer um outro problema um pouquinho diferente. Observe que agora temos uma diferença e aqui o limite quando x vai para zero, observe no numerador sale x vai para zero, sale seno de menos π. O seno de menos π vale zero, partido por 2x que está indo para zero, então temos uma indeterminação também. Agora, como resolvemos este limite? Aqui é importante lembrar as propriedades trigonométricas. O seno da diferença de dois ângulos. Ou seja, seno de A menos B é igual ao seno de A cosseno B menos seno B cosseno A. Portanto, a expressão que nos piden calcular, o numerador da expressão que nos pide calcular, desenvolvendo, seria seno de πx menos π. Então, temos uma diferença de dois ângulos. Aplicamos a fórmula que acabamos de lembrar e isso nos dá essa expressão. Agora, observemos que cosseno de π, que aparece aí nessa última parte, é igual a menos 1. E seno de π é igual a zero. Portanto, essa última expressão nos dá menos seno de πx. Tomamos os limites agora em essas expressões e aí obtemos que o limite de πx, quando π multiplica x menos 1 partido por 2x, quando x vai para zero, vai ser igual, substituindo essa seno da diferença, vai ser igual a menos o limite quando x vai para zero de seno de πx partido por 2x. E aqui
aquí ya para podernos acercar cada vez más, multiplicamos e dividimos por pi. Então, tirando 2, me queda menos o limite quando x vai para 0 de pi meios vezes seno de pi partido por pi. E aqui, por exemplo, rapidamente podemos dizer, olha, eu posso tomar pi vezes x igual a y. E então, assim como nos casos anteriores, vemos equivalências, y vai para 0, x vai para 0 e vice-versa, encontramos este limite. Quando y vai para 0, de pi meio de seno de y, quando y vai... Agora, simplesmente lembramos que esta última expressão é igual a 1. Portanto, o valor do limite vai ser menos pi sobre 2. Aproveitando todo o que nós temos feito, vamos a calcular este outro exercício que nos diz calcular o limite da tangente de x partido por x quando x vai para 0. Então, aqui, de novo, é importante que você se lembre de que a tangente é igual ao seno partido pelo cosseno. Então, de novo, aqui, vamos a utilizar rapidamente este negócio. Quando x vai para 0, o limite da tangente de x partido por x vai ser igual, substituindo tangente por seno e cossenos, ao limite dessa última expressão. Aqui separamos os limites de forma conveniente. Quando x vai para 0 de seno de x partido por x, vezes 1 partido pelo cosseno. E isso nos dá esses dois limites, lembrando que quando x vai para 0, seno de x partido por x vale 1, 1 cosseno de 0 vale 1, então o produto destas duas coisas vai ser igual a 1. Então a ideia é essa mesma. Vamos fazer agora uma mistura. Vamos a misturar o número de Neper com estas funções trigonométricas que acabamos de fazer, com esses limites notáveis de funções trigonométricas. Então agora nós temos, olha só, uma coisa. 1 mais uma coisa que vai para 0, elevado à potência 1 partido por uma coisa que vai para 0 também. Então, este é um caso típico em onde nós temos que lembrar a definição do número de Neper. Muito bem, aqui agora, o que nós fazemos? Nós temos que nos esforçar para poder chegar à expressão cujo limite nós conhecemos. Então, na hora de escrever, por exemplo, 1 mais tangente, multiplicamos e dividimos por tangente o expoente dessa fração. Então, aqui, veja só, vamos fazer o seguinte. Vamos a introduzir y igual a tangente de x. E observamos que se x vai para 0, y vai para 0 e vice-versa. Portanto, esta última expressão pode ser escrita desta forma, não? E aí substituímos tangente de x por y e nos dá esta última expressão. Veja só que aquilo que está dentro do corchete corresponde exatamente à expressão do número de Neper. E tudo isto está elevado a tangente de x partido por x, cujo limite nós calculamos no exercício 13. Então, aqui simplesmente lembramos que o limite anterior era quando x vai para 0, tangente de x partido por x vale 1. Portanto, se tomamos limites aqui, vamos a encontrar que o limite quando x vai para o limite solicitado é igual ao limite quando x vai para 0 dessa última expressão. Fazendo a mudança de variáveis, encontramos esta. E aí, quando y vai para 0, nos dá e. E o limite quando x vai para 0 de tangente de x quando x está valendo 1. Portanto, o resultado nos dá o número de Neper. Muito bem, vamos a terminar com este último exercício. Um exercício, veja só, aqui é um polinômio partido por outro polinômio. Aqui não se trata de encontrar as raízes do polinômio, porque seria... tendría que calcular as raízes de um polinômio de grau 100. Mas aqui é importante observar uma propriedade
dos cocientes notáveis, porque aqui você tem x elevado a la n. Então, vamos a lembrar estos cocientes notáveis. Qual é esta propriedade? A propriedade é de que x elevado a la n menos 1 partido por x menos 1 é igual a essa somatória que está aí, que se concretiza desde sumatoria desde j igual a 0 até a última potência, que seria n menos 1 de x elevado a la j. Então, essa de aí é um limite notável bem conhecido. E aqui, evidentemente, temos n termos. Por exemplo, se no caso x se aproxima de 1, tendríamos x1 elevado a la n menos 1 me da 1. Y por tanto, esa sumatoria es 1 sumado n veces, por tanto, a soma vale n. Muito bem, então, como podemos calcular este limite? Bom, vamos a utilizar este cociente notable que nós temos visto aí. Y este cociente notable se escribe como, se puede describir así, de esta forma. X elevado a la 100 menos 1 más x elevado a 50 menos 1. O sea, o 2 foi desdobrado em menos 1, menos 1. Muito bem, aí separamos as frações e nos queda x elevado a la 100 menos 1 partido por x menos 1 e o correspondiente limite quando x vai para 1 de x elevado a 50 menos 1 partido por x menos 1. Portanto, usando a fórmula acima, observe que esse primeiro cociente corresponde à fórmula anterior que acabamos de colocar quando n es igual a 100. Então, se n es igual a 100 e x se aproxima de 1, tenemos 1 sumado 100 veces. Por tanto, este límite que está aquí vale 100. Análogamente, x a 50 tomamos n igual a 50. Entonces, ¿cuántos termos tenemos ahí sumando? Tenemos 50 termos. Cuando x se aproxima de 1, tenemos 1 sumado 50 veces. Por tanto, este otro límite vale 50. Assim, finalmente, concluímos de que o limite solicitado vai ser igual à soma de 100 mais 50 e dá 150 o valor do limite. Muito bem, chegamos ao nosso resumo e conclusões. Então, para poder calcular os limites, devemos lembrar os limites de funções notáveis. Quais são estas? Essas são aquelas que estamos colocando aí como resumo daquilo que nós temos deduzido nesta aula. Temos que trabalhar as expressões para nos aproximar aos limites notáveis, ou seja, nos vão dar um determinado limite para calcular, e aí temos que analisar se este limite se aproxima àqueles limites notáveis, e depois fazer uma série de manipulações, substituições, de tal maneira de chegar o mais próximo destes valores notáveis. Vamos a lembrar, é muito importante para isto, lembrar as fórmulas trigonométricas e, claro, fazer muitos exercícios. Em breve enviaremos mais exercícios para que vocês possam continuar com isto.